E hoje nós vamos falar sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não sei você, mas a sensação que fica para mim é que cada vez mais crianças estão recebendo esse diagnóstico. E para esclarecer isso, para saber mais sobre TDAH, a gente convidou a neurologista infantil, doutora Luciana Carriço, para a gente mergulhar nesse tema que tem sido causa de muito sofrimento para pais, né? Em busca desse diagnóstico. Tudo bom, doutora Luciana? Oi, Ju, tudo bem? Bom dia. Obrigada pelo Então, convite. é uma sensação minha ou realmente mais crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH? Na verdade, sim, mais crianças vêm sendo diagnosticadas, não é de hoje, né? Nos últimos anos aí, eu diria 5, 10 anos, mas não porque aumentou a frequência dos diagnósticos, aliás, não aumentou a frequência dos transtornos em si, mas aumentou a frequência do diagnóstico porque mais se fala sobre o assunto, então mais pessoas estão pensando, inclusive não médicos ou não profissionais da área de saúde, né, não psicólogos, pessoas que lidam com essas situações e, na verdade, a própria população. Então, tem-se muito conhecimento sobre o assunto e muitas vezes chega da própria família essa dúvida. Então, eu diria que o olhar mudou, o olhar aumentou, tem mais pessoas atentas para isso. Então, leva mais a suspeita e muitas vezes confirma-se o diagnóstico. Quais são os sintomas? Doutora Luciana, o que é que esses pais devem ficar atentos? Né? Porque eu acho que o primeiro diagnóstico começa em casa, na rotina de casa. E a partir de que idade a criança já começa a dar sinais de que pode ter TDAH? Perfeito. Ju, quando a gente fala em transtorno, é uma característica da pessoa. Então, esses sinais vão estar presentes desde os primeiros anos de vida, certo? Desde os primeiros, com 1, 2, 3, 4 anos de vida, isso já vai estar presente. Na verdade, nesses primeiros anos, o que destaca mais é o comportamento agitado. Mas é importante lembrar que nesses primeiros anos, a gente não costuma dar esse diagnóstico porque a criança é normalmente mais agitada. Existe um termo chamado hipercinesia fisiológica. Então, a gente pode confundir e dar um diagnóstico errado nesse momento. Então, a gente tem que esperar o momento adequado, que costuma ser oficialmente lá pelos 7, 6 anos de idade. Mas cada vez mais a gente consegue dar esse diagnóstico antes, por volta de 5, já é tranquilo. E em casos mais exacerbados, com os 4 anos de idade, isso já é possível ser feito. Então, com relação à idade, seria mais ou menos isso. Lembrar que as características já estão lá atrás, já estão presentes, têm que estar presentes. Não pode ser uma criança que vem com um comportamento e depois muda esse comportamento. Mas os sintomas em si são o seguinte, como o próprio nome diz, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? TDAH. Então, algumas pessoas têm mais o sintoma de desatenção, outras pessoas, outros indivíduos podem ter mais os sintomas de agitação, de hiperatividade, que vem junto com a impulsividade. Ou o indivíduo pode ter todas essas características associadas. Então, esse é o ponto forte das características clínicas do TDAH. É lógico que com isso a gente vê mais um perfil de funcionamento desse paciente. Às vezes esse outro paciente tem outras características que vêm associadas a isso. São crianças muitas vezes que têm menos medo das coisas, que se arriscam mais e outras questões. Mas assim, o ponto principal são esses: é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Uma criança com TDAH, necessariamente ela tem que estar mal na escola ou ela pode ter TDAH e ter notas boas e se desenvolver tranquilamente na escola? Perfeito. Não necessariamente ela precisa ter esse prejuízo. Depende muito de como são essas características dessa pessoa. Se ela é mais exacerbada, se ela é menos acentuada e como a pessoa administra isso. Então, às vezes o próprio paciente começa a reconhecer que é mais difícil partir, lógico, da própria criança. Estou falando isso até quando adulto, né? Ou adolescente. Então, outras fases. Às vezes você consegue adquirir estratégias para tentar ir minimizando esses problemas. Digamos, a desatenção não é tão acentuada assim que chegue a causar esse prejuízo. Mas o que se vê muitas vezes é que às vezes não gera prejuízo em determinado ponto da vida, mas as características já estavam lá. E à medida que esse ensino vai sendo mais puxado, vai ficando mais puxado, as características terminam ficando mais evidentes. Aí a criança não consegue acompanhar.
Mas, ainda assim, a depender do que, como seja a criança, do apoio que a família dá, do que é feito a respeito disso, em termos de estratégias, de buscar ajuda, esses sintomas também podem ir minimizando ao ponto de não ter digamos, um fracasso escolar, um prejuízo tão severo assim. Mas algum prejuízo minimamente vai haver, E, caso seja o comportamento mais voltado para a desatenção. Né? Lembrando que eu posso ter mais desatenção, mais hiperatividade, ou eu posso ter um combinado dele. E uma coisa que é importante lembrar também, Ju, nessa parte da clínica, é que essa desatenção, ela vem mais comumente encontrada nas meninas, a hiperatividade e a impulsividade mais frequentemente nos meninos. Mas não é uma condição sine qua non, não é que é um só bem com o outro. Pode ser o contrário, também, como eu disse, pode vir junto. certo. E existem comportamentos, situações, sintomas que confundem esse diagnóstico, que leva a família, às vezes até o profissional que está acompanhando, a pensar em TDAH, mas quando vai para essa investigação, detecta que não é TDAH. O que é que pode confundir? Existe, existe. Na verdade, esse diagnóstico, né, que eu vou falar mais à frente, como é feito o diagnóstico, mas eu sempre entendo que é um diagnóstico tem que ser, uma avaliação tem que ser feita de forma muito cuidadosa, porque exatamente o que você falou, algumas coisas podem se confundir com isso. Eu vou dar um exemplo, são às vezes situações mais raras, né? Então, uma criança que chegou pela primeira vez com a suspeita de déficit de atenção, porque não conseguia prestar atenção, e numa primeira avaliação, a gente vai fazendo alguns diagnósticos de exclusão e eu pedi uma avaliação oftalmológica por algum motivo. E a criança não enxergava direito. Voltou com óculos e aí essas dificuldades já não existiam. Então, outra questão é, por exemplo, o ambiente. Às vezes o ambiente da família é muito desestruturado, mais desorganizado, mais agitado. E a pessoa pode se comportar assim por causa dessas questões ambientais. E outra informação relevante é que quando a gente pensa em transtorno, e aqui especificamente o TDAH, a gente tem que lembrar que essas características precisam estar presentes em pelo menos 2 ambientes. Então, com relação a isso que você falou, se, por exemplo, essa criança só tem esse comportamento assim em casa e nos outros ambientes não tem, a gente vai entender que talvez seja alguma coisa relacionada ao ambiente e não à pessoa em si. Então, existem questões, sim, ambientais ou fisiológicas do indivíduo que podem manifestar características parecidas e, na verdade, não ser o TDAH. Então, é importante a gente sempre estar atento para alguns diagnósticos diferenciais. E aqui eu acho que um importante mesmo, não é tão frequente, mas é bem relevante, são a gente fazer um diagnóstico diferencial com, a depender da clínica, obviamente, com alguns tipos de crises epiléticas. Porque quando esse indivíduo tem só a desatenção, ou não, tem um comportamento que parece desatento, melhor dizendo, eu já peguei casos assim, mas é raro. Às vezes essa pessoa está apresentando uma crise epilética de ausência, que é mais conhecida, ou uma crise focal, que você simplesmente perde o nível de consciência e volta. E para quem vê assim, digamos que essa pessoa não tem hiperatividade, só vê uma pessoa que parece desatenta. E, na verdade, essa pessoa pode estar tendo crises epiléticas, não sendo valorizadas, não sendo tratadas e não ter nada de desatenção. Então, a gente sempre tem que fazer esse olhar para o diagnóstico e excluindo outros possíveis diagnósticos. Doutora Luciana, a gente vê também hoje um excesso de telas em adultos, em crianças, né? Aquela criança que quer passar o dia todo jogando. Isso pode também interferir nessa questão da atenção e terminar confundindo o diagnóstico ou não tem nenhuma relação? As telas trazem muitos prejuízos, né? A tela em si já é um motivo de uma conversa, de debate, tem livros sobre isso. Eu não diria aqui que ele tem relação com a confusão do diagnóstico, talvez mais no sentido contrário, Ju, porque as pessoas chegam muito assim, dizendo, não, meu filhão tem déficit de atenção, porque ele passa 4 horas nos games lá da vida, né? Jogando ou assistindo o que interessa, ou um filme que interessa. Isso não é um motivo para excluir o diagnóstico. Então, eu estou fazendo um raciocínio contrário ao que você levantou. Porque as pessoas às vezes pensam que a pessoa não tem o diagnóstico porque conseguem se manter atentos a um desses exemplos.
Mas o que se sabe é que o fator motivacional está muito relacionado à atenção. Então, eu posso ter o déficit de atenção, mas em uma atividade ou outra que me interesse mais, eu consiga, por causa dessa motivação, e por uma questão de neurotransmissores, manter mais atenção, manter o foco naquela atividade. Isso não significa que eu não tenha um déficit de atenção. Para aquilo eu consigo e para outras tantas coisas eu tenho prejuízo. Certo. E esse diagnóstico, vamos falar do diagnóstico? Como é que é o diagnóstico? Qual o primeiro passo para iniciar essa busca pelo diagnóstico? Que eu sei que não é assim, vai num dia, não tem um exame para dizer você tem, você não tem, não é, doutora Luciana? Então vamos explicar para os pais, para as mães que estão assistindo, como é que é feito esse diagnóstico, o diagnóstico realmente correto do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Certo. Eu acho que eu diria o seguinte, você falou como começar. Eu acho que começa a gente olhando. Quem olhar? Quem quer que seja. Pode ser a família, pode ser a própria criança. Tem crianças que já estão, sei lá, 10 anos, chega a informação, já percebe alguma coisa, tem suas dificuldades, sem suas dificuldades sinaliza. Pode ser um psicólogo, porque a criança acompanhava por algum outro motivo. Pode ser a escola. Mas eu acho que os dois lugares mais factíveis de avaliar, iniciar esse olhar, essa suspeita, são família e escola. A partir daí, deve-se procurar uma avaliação médica. Por que a avaliação médica? Exatamente para ter um olhar para o diagnóstico e para os diagnósticos de exclusão. Então, qual médico procurar? De forma bem categórica, o médico correto é o psiquiatra infantil, porque ele é um transtorno. Então, os transtornos mentais estão dentro da psiquiatria. Mas, na prática, isso ocorre em todos os lugares, o neurologista infantil vê muito assim como o psiquiatra infantil. Então, seria qualquer um desses dois profissionais. O que é que esse profissional deve fazer? O diagnóstico, infelizmente, dificulta, porque o diagnóstico é clínico. Então, o que é um diagnóstico clínico? É baseado na nossa observação clínica. É como a gente vê esse comportamento, como são essas características, levando em consideração essas nuances que eu falei, se isso se comporta, se a pessoa é assim em mais de um ambiente, quais são as características, se traz prejuízo. Então, é uma observação clínica. A depender do médico, ele vai fazer da forma dele. Não existe uma obrigatoriedade, uma linha, uma sequência que deve ser tomada. Mas, de modo geral, se recomenda que a gente tenha mais respaldo nessa avaliação. Exatamente por ser clínico, não existe um marcador biológico. O que é marcador biológico? Por exemplo, eu tenho anemia, vou lá, faço o hemograma, tá baixo minha hemoglobina, opa, tenho anemia. Não tenho isso no TDAH. Então, não tenho esse exame que vai me dar um diagnóstico preciso. Então, quanto mais informações eu tiver, melhor. Então, muitas vezes é muito comum, eu acho que é sempre de bom tom fazer, pedir um relatório da escola, pedir um relatório do psicólogo, caso esse paciente já acompanhe, ou até indicar esse acompanhamento, e pedir uma avaliação das pessoas que estão em volta dessa criança, desse indivíduo, que seriam esses os lugares, né? Se faz alguma terapia, se está na escola, e o olhar dos pais, e o olhar da gente lá na clínica. Então, o diagnóstico é baseado nessas observações. Isso é o diagnóstico. Mas a gente tem outros métodos, eu diria que 2 métodos muito importantes para nos auxiliar, quando possível. Então, muito fácil de fazer, todo mundo tem isso disponível, na verdade, são critérios diagnósticos, é um protocolo que é exatamente no livro dos transtornos mentais, né, que é o DSM. E lá a gente tem, para cada transtorno, quais são as características de cada transtorno. Então, a gente utiliza ele e faz tipo um checklist. E aí vai ver quantas características estão presentes. Mas esse aí que eu estou falando é quando eu já estou direcionando exatamente ao diagnóstico TDAH. É tudo ou nada. Tem ou não tem? Confirma ou não confirma? Mas o outro recurso, para não ficar uma coisa tão ampla, tão subjetiva, tão em aberto, um outro recurso que é muito importante, eu acho que enriquece muito a avaliação, é a chamada avaliação neuropsicológica, feita por neuropsicólogos. Então, essa avaliação é uma avaliação mais criteriosa, são vários encontros, em média 8, 10 encontros, depende da observação dela, da necessidade, onde ela vai encontrar mais informações, ela vai testar outras questões, como a atenção, a memória, o raciocínio, e outras informações que vão nos acrescentar na nossa avaliação clínica. Mas não é que sem ele eu não posso dar diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Essas são ferramentas que podem nos auxiliar.
Certo. Diagnóstico feito, aí vem a dúvida, né? Meu filho vai tomar remédio para o resto da vida? Todo tratamento todo TDAH tem que ser tratado com medicamento, doutora Luciana? Que medicamentos? Como é que é feito essa estratégia de tratamento? Tá. Eu sempre digo o seguinte, e eu acho que isso vale para muita coisa dentro, pelo menos, da minha área da neurologia infantil. Não existe receita de bolo. Mas a sua resposta de forma categórica é não. Não necessariamente precisa de medicação. E por que não, eu digo, não existe receita de bolo? Porque a gente vai depender de cada caso. A gente vai ver cada um e o funcionamento dele e o que a gente pode fazer por ele. Mas, de modo geral, eu diria que o primeiro passo são os encaminhamentos. Então, eu tenho uma criança que tem muita agitação, não consegue se controlar, não consegue se organizar diante de determinadas situações. Aí seria indicado um psicólogo. E a linha que é bem indicada no TDAH é o TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Porque isso aí ajuda muito nesse tipo de característica e é uma coisa mais, digamos assim, de forma grosseira falando, uma coisa mais objetiva. Eu tenho essas características, como eu trabalho com elas. E aí outras necessidades também, depende. Eu tenho TDAH e além disso eu tenho gagueira ou eu tenho alguma dificuldade na fala, vou encaminhar para fono. Ou eu tenho dificuldade com minhas atividades de vida diária, vou encaminhar para terapia ocupacional. Então, assim, esses encaminhamentos vão ser fundamentais, porque eles que vão me ajudar, eu, indivíduo com TDAH, a aprimorar minhas questões, digamos assim, melhorar, atenuar as minhas dificuldades, lidar com elas para encontrar estratégias para reduzir e aprender a lidar com isso e reduzir o que for possível. A medicação vem quando é necessária, isso a gente vai avaliando caso a caso. Mas esse realmente é o grande tabu, né, das famílias. Vai medicar, ai meu Deus, remédio controlado, não quero. Às vezes não vai nem para avaliação porque tem medo do remédio. E se vai usar para a vida inteira. Tudo isso é incerto. Então a gente vai ver, de acordo com a necessidade daquele paciente, o quanto o que está sendo feito está resolvendo ou não, se eu preciso de mais um auxílio, digamos. O medicamento pode ser importante nesse caso. E o tempo de tratamento, isso também é incerto. Depende da necessidade. Digamos, eu estou acompanhando 6 meses depois e eu já estou bem melhor e eu já estou conseguindo. Eu posso tentar reduzir dose. Um ano depois, pode ser 2 anos depois, pode ser para o resto da vida. Mas não é uma resposta precisa. Depende de cada paciente. Eu vejo muito pessoas que têm TDAH e que do lado tem a depressão também, tem a ansiedade. Vem junto isso, doutora Luciana. Eu digo que são as comorbidades, tem outras comorbidades aí associadas ao TDAH e como os pais também podem identificar isso. Isso é outra coisa muito importante, é um motivo de destaque, assim. Existem sim as comorbidades, existem tanto no TDAH quanto em várias outras situações médicas. O que é a comorbidade? Eu tenho um diagnóstico e por esse diagnóstico eu tenho uma predisposição maior a ter outros diagnósticos. Predisposição, não significa que eu vou ter. Então, no caso do TDAH, eu tenho uma predisposição maior a ter, por exemplo, transtorno de ansiedade, eu posso ter transtorno de depressão, posso ter problemas com a minha autoestima, por eu reconhecer essas minhas dificuldades. Eu posso ter, quando chega aí na adolescência, essas questões se tornam ainda mais relevantes e preocupantes, porque já vem as próprias questões de adolescência com as dificuldades inatas desse período. Mas aí a drogadição é outra coisa que, eu vou ser sincera, na minha prática médica eu não vejo a drogadição. Mas é sempre um motivo de grande preocupação e de destaque quando se fala em TDAH, quando os grandes nomes estudiosos e os estudos sempre trazem isso como um ponto de preocupação. Então, essas outras questões devem ser vistas. E vistas por todos, mais uma vez. A família, se observa que essa criança não está legal, realmente, assim, né, se sentindo mais não confiante consigo mesmo, aí talvez questões relativas à autoestima. Transtornos de humor também, como eu falei, né, depressão. Então, essas questões podem vir em paralelo. Aí, tá, mais uma vez a pergunta, vai ter que tratar? Então, ele está com depressão, vai ter que tratar? Não, eu não sei. Está com depressão, se houver essa suspeita, aí sim eu vou encaminhar para o psiquiatra, porque ele é especialista nisso, né? E a depender, a gente vai ver se precisa de um encaminhamento e se precisa ou não de tratamento. Mas uma coisa é certa, a gente tem que estar atenta para isso
E se for o caso, a gente talvez trate só o TDAH. Talvez a gente precise tratar as outras condições em paralelo. Tudo depende do quanto isso traz de prejuízo para essa pessoa. E assim, o importante é ficar atento e buscar ajuda logo no início, né? Que eu acredito que isso vai fazer diferença para uma vida inteira. Eu estava vendo uma série, até o Fantástico está aí mostrando uma série sobre TDAH, e quantos adultos que passaram uma vida inteira de sofrimento sem ter esse diagnóstico e só foram descobrir quando já estavam lá na fase adulta. Uma criança que tem TDAH, se ela já começa a ser acompanhada desde cedo, isso pode facilitar o decorrer da vida dessa criança? Isso faz todo sentido. Faz todo sentido, porque se eu tenho uma dificuldade que não está sendo vista e cuidada, essa dificuldade tende a aumentar e o impacto na vida dela, de acordo com a demanda social, acadêmica, vai aumentando e meu prejuízo também vai se tornando maior. Então, vai gerando outros prejuízos, como esses, né? Que eu acabei de citar. Por exemplo, o da autoestima. A pessoa passa a não ter a confiança nele próprio. Então, quanto antes isso for observado, e quando a gente diz, eu diria observado e encaminhado, e cuidado e acompanhado, né? Porque quando a gente fala e tratado, logo se pensa em ter que usar medicação. Então, lembrar que não necessariamente está relacionado ao uso de medicação. Isso que você falou da idade adulta, também, eu não estou acompanhando essa série do Fantástico, gostaria de estar acompanhando, não tive a oportunidade, mas cada vez mais se fala muito no TDAH no adolescente, que está mais ali perto da infância, mas no adulto principalmente. E isso é bem verdade. Então, como é um olhar dos últimos, não sei, 10, 20 anos, muitos passaram sem esse diagnóstico e sobreviveram, porque Uhum. sobrevive, né, com maior ou menor dificuldade e tem sucesso, né? Pode ter ou não, depende. O que acontece com muitos, por exemplo, no adulto, é que você começa uma coisa e não consegue finalizar, então tem muito aquela história de não finalizar as atividades, ou não finalizar até as... um exemplo disso é faculdade. Existem muitas pessoas que começam a faculdade e não terminam, aí começa outra e não termina. Lógico que a gente está falando isso não significa que a gente está dando diagnóstico para essas pessoas Uhum. também, não, né? Mas acontece isso. Eu queria contar um caso, um exemplozinho, mas é muito breve e, obviamente, sem citar, relacionar ninguém, mas um caso bem característico disso que você falou. Eu tinha um paciente que eu acompanhava há muitos anos, virou adolescente, já grandão, quando eu vi já tinha 18 anos. E quem acompanhava muito era o pai. E o pai, desde o início, falou: eu tenho isso. Ó, eu tenho isso. Eu sempre tive. Na minha época, o nome era outro. Era preguiçoso, era burro, era tudo menos eu tinha alguma Medonho, coisa, né? tudo menos eu tinha realmente alguma coisa a ser cuidada. E aí, à medida que ele falou assim para mim: doutora, você não cuida de mim, não? Você não trata de mim, não? Eu falei: não trato de adulto, só trato de criança. Aí você me indica quem? Eu indiquei, ele começou a acompanhar com o neurologista, foi diagnosticado, foi tratado, foi promovido e teve que ir para longe pela promoção, foi, carregou a família e mudou aí a história da vida dele e da família dele. Então, não é incomum isso acontecer. E sim, é importante que seja observado o quanto antes. Só para a gente fechar aqui, que você falou nisso, me veio uma dúvida. O que é que causa o TDAH? É a genética ou tem outras causas que podem desencadear o transtorno? O TDAH é de fundo genético. Então, eu tenho uma predisposição. É um marco meu. Não tem um marcador, né? Mas é um marco meu. Então, aí você pode perguntar, então vamos para o geneticista investigar. Não. Porque a gente não tem essa associação tão clara com determinados genes. Mas isso vem sendo cada vez mais estudado. Sabe-se que existe essa relação. Mas claramente genética. Mas o ambiente também está envolvido. Então, por exemplo, o que a gente chama de ambiente? Tudo que a gente pode favorecer de alguma forma. Por exemplo, uma mulher na gravidez que fuma, bebe, que a depender, né, nesse momento da gravidez, algumas funções que são feitas podem ocasionar, podem influenciar. No momento do nascimento, infecções do nascimento, no pós-nascimento, no decorrer dessa vida. Então, existem algumas coisas do ambiente que podem também estar relacionadas e fazer um gatilho e desencadear, mas eu tenho um fundo genético, a princípio o fundo é genético, a causa é genética e ambiental relacionada também. Ótimo.
Muito obrigada, doutora Luciana. Quanta informação importante, né? Quanta informação que eu digo que antes a gente não tinha essas informações assim disponíveis, né? E os pais passavam e a criança ia aí com esses rótulos. E hoje a gente deixa aqui o convite, né, para que todos os pais e mãe que têm filho olhem com mais atenção e busca ajuda se suspeitar, né, do TDAH ou de qualquer outro transtorno, que não é só o TDAH, né? Isso. Exatamente, exatamente. Eu brinco muito, não é uma brincadeira não tão interessante, mas em câncer infantil se fala muito do diagnóstico precoce, né? E óbvio, quanto mais cedo, aí mais vital ainda. Mas eu acho que tudo na infância, tudo que a gente olha de forma mais precoce, que a gente puder cuidar, é melhor para aquela criança. E lembrando que o fato de procurar uma avaliação não implica em um diagnóstico e um tratamento. É uma avaliação. Você pode ir lá e só descartar e não ter nada. E vida que segue. Mas é importante que a gente fique atento para esses sinais.